Lamentações, capítulo 3, e eu vou ler para vocês do verso 23 ao 31. Medita comigo, meditar é você imaginar tudo que eu estou lendo aqui. Bom dia, Girlene de Recife, bem-vinda. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, eu não ia ler essa parte, mas eu vou ler. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e trazer e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examine-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Eu até não ia ler essa última parte, mas eu resolvi ler. Mas olha só que interessante. Eu falei para vocês, né? Lamentações é um livro que ele foi escrito num momento de muita dor de Jerusalém. E aqui quando ele fala lá no capítulo 3, do verso 23, renovam-se... Tem toda uma história aqui, mas eu peguei essas partes aqui principais para a gente trazer para o nosso dia. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O que quer dizer isso? Renovam-se cada manhã. Ontem eu até fiz um comentário sobre isso. Todos nós não temos o tempo que a gente acha que tem na nossa vida aqui. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, mas a gente age como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E na Bíblia sempre tem essas informações dizendo: viva o dia de hoje, viva ele entregando a sua vida, vive agradecendo, viva sem cometer os seus pecados, porque você não sabe até que dia você vai estar aqui. Então se comprometa a entregar a sua vida para Jesus, para que você tenha essa vida com dignidade, com verdade, com direção, e não como se você tivesse todo o tempo do mundo para consertar algo que você pode consertar hoje. Então quando eu trago essa passagem é para reforçar, estamos iniciando mais um dia aqui na nossa vida, então renovam-se a cada manhã. Aproveita esse dia de hoje para você fazer algo diferente do que você vem fazendo todos os dias aqui da sua vida. E o algo diferente é agradecer ainda mais por você estar aqui, pela oportunidade que você tem de fazer diferente. Olha que oportunidade maravilhosa que a gente tem de hoje deixar nas mãos de Deus aquilo que você está se ferindo, aquilo que está trazendo preocupação, que está trazendo ansiedade para você, que está trazendo uma dor, um sofrimento que você não sabe como sair disso, uma ansiedade que pode virar uma doença. Entregue isso. Faça diferente do que você vem fazendo. Não tenta você resolver as coisas como se você tivesse todas as soluções dos problemas. A gente precisa se render nesse momento e contar com quem sabe dos nossos caminhos, com quem sabe essa direção que você precisa. Então rendam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A fidelidade é você ter fé, ser fiel a Jesus, é ser fiel àquilo que ele tem para sua vida. Grande é a sua fidelidade. Então, se eu sou fiel a ele, ele também vai ser fiel naquilo que eu estou precisando. Então, não tenha receio de renovar na sua manhã e entregar. A minha porção é o Senhor. Eu adorei essa parte, porque a gente entrega
o melhor da gente, muitas vezes, para o outro, a nossa energia para aquilo que a gente está colocando para abrir uma porta que não é para gente, insistindo em alguma situação que não é para você, tentando resolver um problema que Deus já tem ele resolvido, você só precisa confiar. Então a sua porção, ela deve ser em Jesus, ela não deve ser em outra coisa. Entregue essa porção de sofrimento, de dor, de gratidão, seja o que for, na gratidão e também é na dor entregue. A gente precisa aprender a fazer isso. A minha porção é no Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança, a minha fé, a minha certeza, a minha convicção. Eu não sei, eu estou passando por uma dificuldade, estou passando por um problema, eu estou sofrendo sobre isso, eu estou sem uma visão. E entendam isso, todos nós, quando passamos por uma dificuldade, a gente fica cego diante daquela situação, a gente não enxerga solução para alguns problemas que muitas vezes estão diante dos nossos olhos, essa solução. Mas a gente está tão cego, está tão tomado por preocupação, por uma ansiedade para resolver, que a gente não consegue enxergar. Então você alimenta ainda mais sentimentos ruins para você, você se nutre daquelas emoções de medo, de ansiedade, de preocupação, você carrega isso por muito mais tempo, você leva muito mais tempo para resolver e você não entrega. Então quando traz esse verso aqui, o Senhor, a minha porção é no Senhor, portanto nele porei a minha esperança, é justamente para que você tenha essa fé renovada todos os dias. Quando a gente tem fé, gente, o nosso caminho é muito diferente. É a certeza que mesmo no caos, você vai deitar e você vai dormir, porque Deus vai trazer uma solução para você. Ou você no seu sonho, ou você na hora que você abrir aqui um livro para ler, na hora que você fizer a sua oração, você vai ter esse discernimento daquele caminho que você precisa seguir. Quando você acalma o seu coração, porque você vive renovando sempre a sua fé, se conectando com Deus, e isso é a certeza. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual é a solução para esse problema, mas você tem a certeza que ele será resolvido e conduzido quando você entrega nas mãos de Deus. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Vocês estão vendo? E muitas vezes a gente coloca a esperança em alguém, a gente coloca a esperança naquela pessoa que prometeu um dia que iria resolver aquela dor, aquilo que a gente estava esperando, aquele pagamento que a gente precisa, aquela conta que a gente precisa sanar, aquela dificuldade que a gente vem passando. Alguém um dia prometeu para você que iria ajudar, e quando a gente coloca a nossa esperança na solução que o outro um dia prometeu que iria fazer, eu muito provavelmente irei me decepcionar. E Deus, ele às vezes, quando você não quer escutar, não quer escutá-lo, e você só confia e deposita a sua esperança no outro, a única coisa que ele enxerga na frente para que você possa enxergá-lo é colocando alguma coisa para que você se decepcione com essa pessoa. Você confia tanto nela que Deus vai mostrar para você que não é nela que você deve confiar. E é por isso que a gente se decepciona, porque a única esperança que você coloca é no outro, é no seu trabalho, é naquele problema, é naquela solução que alguém um dia prometeu. E quando você tá cego diante disso, Deus vai lá e mostra, tá vendo que essa pessoa não ia resolver? Olha o tempo que você perdeu. Conversa comigo, se aproxima de mim. Eu conheço os seus caminhos, eu tenho planos para você, eu tenho uma missão de vida para você, e não é nesse caminho que você está insistindo. Se esse problema surgiu, vamos resolver, você vai resolver, mas você precisa interiorizar, se conectar, voltar para você e se escutar. E no meio do barulho, Deus não surge no meio do barulho, ele não surge no meio de uma confusão. Tem uma passagem que eu gosto muito, eu até falei bastante sobre essa passagem, que foi lindo, tá lá no meu canal no YouTube, depois eu compartilho. Eu falei sobre tá lá no Novo Testamento, sobre uma situação em que Jesus estava caminhando no meio da multidão, e aí veio um homem, o pai de da filhinha dele, que estava morrendo em casa,
E ele chega desesperado para Jesus e fala para ele: a minha filha está morrendo, eu preciso que você vá lá, apenas coloque a sua mão sobre ela, que ela será curada, ela vai viver, porque ela está morrendo. E aí Jesus vai até lá, no meio da multidão. Quando ele chega lá na casa, tem um monte de gente e as pessoas, tinha gente chorando, tinha gente falando, ela já morreu, não adianta mais. E aí Jesus fala claramente: por que que vocês estão todos falando sobre isso? Por que que vocês estão todos reclamando, murmurando, chorando? Para que todo esse escândalo? Saiam todos daqui e só vai ficar eu e os meus discípulos. Por que que ele fez isso? Ele fez questão de parar o barulho, porque não é no barulho, não é na confusão, não é na gritaria e não é você verbalizando coisas ruins que não deu certo, já acabou tudo. Não é você fazendo isso que Jesus aparece na sua vida para fazer milagre. O milagre não acontece na bagunça, ele não acontece no barulho, ele não acontece no desespero. É por isso que existe o deserto na nossa vida, para que a gente possa voltar para dentro, para que a gente possa se conectar e enxergar o que a gente está fazendo de errado, o porquê que a gente está insistindo naquele lugar. A gente só consegue enxergar quando a gente está no silêncio, na nossa conexão divina com Deus. Ele abre caminhos, ele abre portas, ele tira tudo que está ali tampando seus olhos, sem você enxergar. Ele tira essas escamas, ele faz você enxergar coisas que você não estava enxergando. Não é no barulho, não é na bagunça. Então entenda, quando ele fala sobre isso, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam nele, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Tá sempre repetindo isso, gente, em várias passagens na Bíblia. Espere no Senhor, conecte no Senhor, faça a sua oração. É no silêncio que você tem as respostas, não é na bagunça, muito pelo contrário. Quando você está vivendo esse caos na sua vida, esse barulho, essa bagunça, essa confusão, todo mundo opinando sobre o que você deve fazer, você vai tomar decisões erradas. Você vai seguir um barulho que não é para você, você vai seguir um movimento que alguém está ditando para você e que não é esse o lugar. Então confia na sua intuição, confia na sua conexão divina, confia na fé em Deus que Ele vai dar a direção para você, mas é no silêncio. Volte para você. É por isso que está lá escrito em Mateus 6,6 fala sobre isso. Entre no seu quarto, fecha sua porta, no silêncio, no secreto, se conecta com Deus, que Ele vai responder todas as suas orações. É isso que Ele vai responder para você. Quando você está no silêncio, a gente consegue resgatar essa esperança e ter a solução para os nossos problemas. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Olha isso aqui como é poderoso, gente. Quando a gente é jovem, esse jugo que ele está falando é essa opressão. E quando a gente é jovem, a nossa opressão são os nossos problemas, é os nossos vícios, é a nossa vaidade. A gente não consegue enxergar e a gente não quer a opinião de ninguém. E aí tem essa passagem que eu acho maravilhosa, que ela fala assim: é bom que o homem suporte o jugo enquanto ele é jovem e leve-o sozinho e em silêncio. Por que ele está falando isso? Deixa suportar, deixa sentir a dor, deixa sentir essa opressão que ele está sentindo. Porque uma hora ele vai valorizar, ele vai entender que ele sozinho, ele não tem a força que ele acha que ele tem. Ele precisa sim de alguém, ele precisa de uma força maior, ele precisa fortalecer essa fé, mas ele só vai fazer isso quando ele se conectar, quando ele passar por essa dor, quando ele passar por esse sofrimento, quando ele passar por essa opressão, aí ele vai lembrar que Deus é maior que tudo, que Deus é possível consertar isso e que é na esperança, é nessa conexão que ele molda o seu caráter, que ele se conecta cada vez mais. Mas ele só vai entender isso quando ele passar por essa opressão. Porque a opressão de Jesus, ela é leve, ela calma, ela é serena. E quando a gente vive a opressão do mundo, a gente acha que resolve com a nossa força, com o nosso braço, com o nosso... que a gente é autossuficiente. Esse empoderamento que nos ensinaram, esqueça isso.
você está destruindo a sua família, você está destruindo o seu caráter, você está destruindo a sua personalidade. Quando você acha que você dá conta de tudo, que você é poderosa e que você não precisa de ninguém para sobreviver e que você é autossuficiente, nós mulheres, estamos destruindo por querer um espaço que a gente não precisa de luta para ter esse espaço. A gente só precisa entender que todos nós temos uma capacidade, todos nós somos dotados de uma capacidade que ela pode nos levar para lugares extraordinários na nossa vida. E tudo aquilo que a gente acha que não é capaz de fazer e de realizar, quando a gente se conecta com Deus, Deus nos agracia, Ele dá essa bênção divina, essa graça divina, da capacidade que você sozinho jamais teria. Então você não precisa ficar levantando bandeira e ficar passando por uma situação desprezível, porque você está se diminuindo para dizer, olha, para justificar muitas vezes a sua incapacidade, para justificar o porquê que você não tem um cargo melhor, o porquê que você não está num lugar melhor. É muito fácil eu abrir a minha boca e dizer é por causa do machismo, é por causa dos homens, eu justificar a minha incompetência, quando eu deposito toda a minha esperança num emprego, num cargo maravilhoso e numa concorrência desleal. Aceite o seu lugar perante Jesus, ele é precioso, ele é abençoado. A gente tem que valorizar e entender qual é o nosso lugar. E não que as pessoas estão levantando bandeira e dizendo que você é. Você está destruindo, afastando da sua essência, de quem você é, o que é mais precioso para Jesus e que Ele nos colocou nesse lugar, que é a família, é o amor, é essa nossa compaixão, é aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa sensibilidade. Isso não tem homem nenhum que tenha. Então você não precisa levantar bandeira nenhuma para ocupar um espaço que você já tem e que ele é precioso. E ele está divinamente sobre o comando das palavras e o nome mais poderoso de todos, que é Jesus. Eu ainda vou fazer um curso aqui para vocês, umas aulas gratuitas aqui para a gente se conectar sobre a nossa verdadeira essência, para que a gente pare de lutar. E quando eu falo isso, gente, eu não estou dando lição de moral, não. Eu estou falando por mim mesma. Eu já fui essa pessoa que lutei pelo meu espaço e o que eu perdi foi tempo. Foi distanciamento de mim mesma, distanciamento das pessoas que eu amava. Então não faça isso por autonomia de quem passou por isso. E eu vejo um movimento hoje desses, eu me entristece, porque quando eu conheço a palavra de Deus, eu penso, que pena que isso aconteceu, mas hoje eu tenho que pensar sempre no hoje. Eu tenho a possibilidade de falar para outras mulheres, não luta por isso. Se você quer contratar minha mentoria, eu não vou ajudar você a ser grandiosa naquilo que você quer. Eu vou ajudar você a entender que você já é grandiosa. Então isso é uma outra história, que uma hora eu vou fazer algumas aulas aqui com vocês. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. O que significa isso? É você orar, é você colocar o seu joelho no chão, é verdadeiramente você se conectar. É você entender que toda vez que você coloca, que é isso que ele está falando, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Gente, quando a gente se humilha, e o se humilhar é a gente se entregar, é a gente entregar nossa vida a Deus. Quando você se humilha, que é você se ajoelhar, é você nesse momento, você está sendo genuíno, você está sendo verdadeiro, está saindo do seu coração aquilo que Deus já sabe. Porque entendam, Deus sabe das nossas intenções. Não adianta você vir para a rede social, você verbalizar e mostrar uma imagem de alguém que é querido, alguém que é educado, alguém que é gentil. Mas Deus sabe do seu coração. Deus sabe quando você quer enganar as pessoas, quando você quer vender um produto que você não usa, que é o que acontece muito nas redes sociais. Quando você quer convencer alguém de algo que nem você acredita. Você pode ter uma comunicação maravilhosa para isso, mas Deus vê o coração das pessoas. É por isso que Ele tira pessoas da sua vida, porque Ele vê coisas que você não vê. Quando alguém fala mal de você nas costas, quando alguém é falso com você, quando alguém quer puxar o seu tapete e você acha que aquela pessoa é querida, mas Deus sabe do coração dela, então aceite isso. Isso mesmo, querida. É Lamentações 3, do verso 23 ao 32.
Então, quando você se conecta com Deus, que você coloca, que é isso que ele está falando, coloca o seu rosto no pó, é você se ajoelhar, é você estar próximo de Deus. Quando você faz isso, vem do seu coração, você se abre. Você fala com Deus, Deus, conserta o meu coração, eu não quero ter esse sentimento ruim, eu não quero ter inveja, eu não quero ter ciúmes, eu não quero olhar para o lado e achar que a minha vida é menor quando eu me comparo com o outro, eu quero me comparar com mim mesma. Me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa melhor para que eu possa me conectar com a minha essência, para que eu possa saber mais do Senhor, para que eu possa entender a sua simplicidade, o quanto o Senhor consegue amar o outro. Eu quero amar o outro também, me ajuda. Quando você pede esse clamor, ele escuta você porque ele consegue ver o seu coração. Então é isso que ele está dizendo, não tenha. Você não precisa se humilhar aqui nas redes sociais sendo quem você não é. A humilhação, o que significa na Bíblia é um ato de humildade, de generosidade, de verdade. É você se despir desse orgulho, dessa vaidade que a gente é alimentado e nutrido todos os dias para que a gente seja melhor que o outro. Você tem que ser melhor que você mesma todos os dias. E para isso, só tem um jeito: conexão com Deus. Então é por isso que ele fala. E no final, ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. O que ele está querendo dizer com isso? Pare de dar o troco para alguém. Se tem alguém querendo machucar você, se tem alguém fazendo a maldade com você, deixa embora, perdoa. Não tenha orgulho aí no seu coração, porque o orgulho, ele amarra o seu coração de uma forma que ele toma conta de todos os seus órgãos. É como se ele fosse uma raiz que ele vai crescendo e vai tomando conta da sua vida. Quantas pessoas, depois de alguma grande decepção e de orgulho ferido, porque alguém cometeu uma maldade, depois de 2, 3 anos, ela descobre uma doença, porque ela está se nutrindo desse ódio, desse rancor, dessa mágoa. Libera uma maldade com você, não faça isso. Libera. Então é isso que ele está querendo dizer. Ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra. O único que você deve honra nessa vida é a Deus. Não ache que alguém desonrou você, que isso é vaidade, leva você, é tolice, é perda de tempo. Então não perca mais tempo com isso, libera. Exatamente, o orgulho é como a moreira. Já falei sobre isso lá no canal, é maravilhoso essa passagem na Bíblia. Pesquise depois, a raiz de uma moreira, gente, ela é fina, ela aumenta, ela é ramos que não para de crescer e ela vai tomando conta por lugares que você nem imagina e você não consegue tirar aquela moreira porque ela está tão enraizada. E a comparação que a Bíblia faz é exatamente o nosso orgulho é como a raiz de uma moreira. Ela toma conta da sua vida, de todos os seus órgãos, de todas as áreas da sua vida e você vira uma pessoa amargurada, você vira uma pessoa triste, você vira uma pessoa magoada, você não consegue enxergar alegria na sua vida. Quantas pessoas estão no hospital nessa hora e gostariam de ter a sua vida para valorizar cada segundo? Então, se você está saudável, acordou, você tem 24 horas da sua vida para agradecer, para liberar. Você vai perder mesmo o tempo precioso da sua vida com mágoa, com rancor de alguém? Perdoa, libera. Sabe como que a gente perdoa? Se ajoelhando, pedindo para Deus, Deus, eu quero perdoar essa pessoa, eu quero liberar. Libera, que o Senhor tome conta da vida dela, assim como eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Gente, é a sua vida, é a sua dignidade, é o que você tem de melhor e você tem. Você só vai descobrir quando você se conecta com Deus. O que sai de ruim de você é quando você se toma de orgulho, de maldade, de ansiedade, de rancor. Libera isso na sua vida, para que você descubra o quanto você tem de maravilhoso na sua essência. E aí ele finaliza, né? Então ofereça o rosto a quem quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Ele não vai desprezar para você. Para sempre, ainda está dizendo. Ele não vai desprezar você. Quando você libera, ele está com você. Ele guia a sua vida, ele cura, ele salva, ele transforma. Ontem eu compartilhei um testemunho lindo lá no
no grupo do Telegram, assistam, entre no grupo do Telegram, porque lá eu vou compartilhar isso, testemunho, palavra de Deus, áudio com vocês sobre alguma coisa que eu aprendi. Então estejam lá no grupo para quem quer se conectar, gente. É sobre crença, é sobre fé, é sobre a palavra e o nome mais grandioso de todos, Jesus. Para quem acredita, esteja lá no grupo, tá bom? Porque é isso que eu quero levantar cada vez mais, que eu sei o quanto é poderoso e o quanto a gente conecta com a nossa essência quando a gente tem Deus na nossa vida. É tão grande, embora ele traga tristeza e mostrará compaixão, tão grande é o seu amor e ele é infalível. Ele é infalível. O amor de Deus, gente, o amor de Jesus, ele é infalível e é isso que ele nos ensina. Eu tenho até uma frasezinha aqui, eu deixei na porta aqui, e que ela é muito conhecida, tá lá em Gálatas 5, do verso 13 e 14, eu coloquei aqui para que eu possa todos os dias olhar e reforçar isso. Eu vou colocar aqui, gente, assim que eu terminar essa live, desculpa, eu vou colocar o link nos stories, tá? Para vocês, o link do Telegram. Que é uma passagem que tá lá e que é muito conhecida de todos nós. Mas não adianta a gente ler se a gente não viver isso. E para que eu possa viver, eu me conecto todos os dias. Eu vou colocar o link do Telegram nos stories depois que eu acabar aqui. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, isso aqui é muito difícil, mas ele é poderoso quando você vive isso, você entende, não importa o que o outro faça de maldade, porque eu já me conheço, eu tenho Deus na minha vida, então tá tudo bem ele fazer a maldade dele, Deus tá cuidando disso, Deus vai afastar ele da minha vida e vai me trazer discernimento, porque eu amo, e amar é um mandamento. Você pode gostar ou não de alguém, não tem problema você não gostar, mas amar é um mandamento. Quando você entende isso, você se liberta, você se liberta. Então viva isso. Não sabe como? Faça a oração, escreva no papel, coloque na sua geladeira, faça como eu, que eu estou fazendo aqui. Todos os dias eu leio isso aqui. Vocês foram chamados para a liberdade. A liberdade de Jesus, ela é maravilhosa, porque a gente consegue ter essa paz no nosso coração para dizer não. Você quer aprender a dizer não para as pessoas de forma educada? Se conecta com Deus. Você vai ter uma paz em dizer não, porque você não vai mais fazer o que você não quer, o que fere você. Você vai ter respeito com você mesmo quando você segue Deus. Então a liberdade, vocês foram chamados, é Jesus falando isso, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião para a carne. Porque quando eu alimento os meus prazeres momentâneos, eu estou ouvindo o outro, eu estou me apegando no outro, eu estou conseguindo ver coisas que não é de Deus para minha vida. Então eu estou alimentando a minha carne e todos os dias a gente tem que fortalecer o nosso espírito para que a gente tenha discernimento, conhecimento da gente mesmo, domínio das nossas emoções. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É o amor que a gente tem que servir. É um ser humano, não importa se ele está tomado de raiva, de ódio, se você tomou uma cadeirada, como a gente viu agora, tenha a humildade de pedir desculpa, de pedir perdão, de seguir a sua vida, libera. Quem somos nós? A gente não tem mais do que 24 horas todos os dias. Se você acordou, agradeça. Toda a lei se resume num só mandamento. Vocês têm noção? Siga isso pro resto da sua vida. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu me amo, eu amo o outro e acabou. Ah, mas ele me odeia. Eu amo e peço a Deus que libere a vida dele, que ele siga o caminho dele, porque eu quero seguir o meu. Eu falei de Gálatas 5, do verso 13 e 14. Eu amo que a Flávia é maravilhosa, ela me ajuda aqui, ela é a minha irmã em Cristo me ajudando nessa palavra. Gente, eu escrevi uma outra coisa, eu sou cheia de papelzinho, eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu escrevi algo aqui que serve muito para todos nós, mas eu escrevi isso, a minha fidelidade, que isso é um compromisso que eu tenho com Deus, e isso todos nós podemos fazer. A minha fidelidade, ela está em Jesus, e ela jamais será negociada. Quando eu sou fiel a Jesus, eu sou fiel a princípios, a valores, eu tenho dignidade, eu tenho compaixão, eu tenho amor,
Eu preciso ser humilde. Eu não vou me alimentar do orgulho, da vaidade, do ego. E quando isso vier para minha vida, eu tenho essa frase aqui que eu olho e penso: a minha fidelidade é para quem? É a Jesus. Então, se é a Jesus, eu preciso ser fiel a Ele. E quando eu sou fiel, eu perdoo. Quando eu sou fiel, eu reconheço os meus erros, eu peço desculpa. Eu sigo a minha vida com uma paz que é só Ele é capaz de trazer. Mas se eu reforço isso todos os dias, eu consigo chegar nesse caminho. Eu sei o quanto é difícil, mas é por isso que eu tô aqui falando para vocês, porque quando eu falo para vocês, eu falo para mim. A terapia é isso. Muita gente paga para ir na terapia, para a terapeuta ela não resolve, ela não acha ela não tem uma bola de cristal, ela não dá a solução dos seus problemas, é você mesmo, porque você fala com você toda vez que você vai na terapia. Então fala com Deus. Se ajoelha todos os dias, reconhece nele a sua vida, o poder, a mão dele, que só ele é capaz de transformar a nossa vida. Quando você faz isso, você conversa com você mesmo, você se conhece. Então faça isso. Quando eu falo com vocês, eu falo comigo e eu reforço a minha fé e a minha fidelidade em Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Ela vai ficar salva até às 11 da manhã. Depois ela vai lá para quem é minha aluna, ela vai ficar salva lá no nosso módulo de devocional. Porque meio-dia eu vou fazer uma postagem aqui para vocês, tá bom? E assim que eu encerrar, eu também vou colocar o link do Telegram para vocês participarem. Um beijo grande, fiquem com Deus, se conecta com Ele e amanhã a gente continua a nossa live.